Olá, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao canal. Muito prazer, eu sou Valdir Veríssimo. No vídeo de hoje vou fazer uma projeção para essa segunda rodada de quartas de final da NBA Cup. Ontem tivemos Milwaukee Bucks contra Orlando Magic e Oklahoma City Thunder contra Dallas Mavericks. Vou falar para vocês também quais foram os resultados, quem foi o destaque dessa rodada e também vou falar para vocês aí quais foram os destaques individuais de cada jogo e projetar como o mercado se comportou em relação a rodada de ontem, que com certeza serve também para a rodada de hoje, já que esses times irão se encontrar aí numa próxima fase. Já tivemos então nossos primeiros novos semifinalistas definidos. Um deles é o Milwaukee Bucks, o outro é o Oklahoma City Thunder. Então vou compartilhar com vocês o que esses resultados aí significam em relação ao mercado de apostas esportivas. Antes de seguir então com o vídeo falando da rodada de ontem e projetando essa rodada de hoje, gostaria de pedir a sua ajuda para continuar crescendo aqui no YouTube. Então se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, que dessa forma o YouTube faz os meus vídeos faz os meus vídeos serem entendidos pela comunidade e assim me indicará a novos usuários. Do mais, então, vamos lá, às 21 horas, Milwaukee Bucks contra Orlando Magic. Como eu disse na projeção do vídeo anterior, que o Orlando Magic com o Paulo Banchero e Franz Wagner é um, sem eles é outro totalmente diferente. Quem vinha segurando as pontas ainda era o Franz Wagner, mas com a ausência dele ficou muito difícil para o Orlando Magic, que na minha opinião até chegou a endurecer o jogo, chegou a disputar o jogo mais do que eu imaginava, mais do que eu havia projetado. Imaginei que com a coletividade do Milwaukee Bucks, que já individualmente com Giannis Antetokounmpo e Damian Lillard vinham jogando muito bem, com a volta de Chris Middleton, que jogou bem modesto, na verdade. Ele ficou com 20 minutos em quadra e pegou apenas 4 rebotes e 8 assistências sem fazer nenhum ponto, mas acabou sim cooperando para a boa vitória do Milwaukee Bucks por 114 contra 109, então se confirmando o favoritismo aí de certa forma até um pouco desregulado do Milwaukee Bucks para cima do Orlando Magic. Lembrando que esse jogo aconteceu em Milwaukee, caso tivesse o fator casa para o Magic, talvez isso teria pesado um pouco mais. Fora o Chris Middleton, que teve essa atuação um pouco modesta, bem abaixo da média do que a gente se espera dele, e Giannis Antetokounmpo foi o destaque do jogo com 37 pontos, 7 rebotes e 1 assistência. Damian Lillard ficou com 28 pontos, 2 rebotes e 9 assistências, e Bobby Portis foi o único jogador a anotar um double-double para o time do Milwaukee Bucks, sendo 22 pontos, 10 rebotes e 4 assistências. Já para o time do Orlando Magic, quem teve que segurar as pontas foram Jalen Suggs e Goga Bitadze, que anotaram juntos ali então 44 pontos, sendo 32 pontos, 9 rebotes e 1 assistência para Suggs. Já Bitadze ficou com um double-double, 12 pontos, 14 rebotes e 4 assistências nas ausências muito sentidas e fundamentais e determinantes de Franz Wagner e Paolo Banchero. O jogo das 23h30 eu estava exposto financeiramente numa entrada contra o Oklahoma City Thunder. Acabou não sendo correspondida a vitória do Thunder por 118 contra 104, com o Dallas liderando até de certa forma um período do jogo ali entre o primeiro e o segundo quarto. Após o intervalo, o Oklahoma foi de uma ascensão sem ter como medir, limitando o Dallas Mavericks aí as pontuações, aos maus arremessos de 3 pontos, a má atuação do Luka Doncic, que quando precisamos dele no caso nesse jogo, ele acabou tendo uma atuação bem modesta, mas claro, muito bem marcado também, e ainda conseguiu anotar ali os seus 16 pontos, 11 rebotes e 5 assistências, mas que dos destaques do Dallas Mavericks foi o último, sendo que Naji Marshall foi o principal cestinha com 19 pontos, 4 rebotes e 2 assistências. Klay Thompson ficou com 19 pontos e 4 rebotes, Kyrie Irving ficou com 17 pontos, 2 rebotes e 5 assistências. Então muito boa a defesa do Oklahoma City Thunder, com Shai Gilgeous-Alexander novamente sendo o destaque do time, ainda com a ausência de Chet Holmgren. Isaiah Hartenstein também foi um dos destaques, anotando um double-double. Foi 10 pontos, 13 rebotes e 3 assistências para Isaiah. Já Shai Gilgeous-Alexander terminou o jogo com 39 pontos, 8 rebotes e 5 assistências. Então
tomando um head nesse lay Oklahoma City Thunder a 1,62, com praticamente aí, então 38% da aposta paga pela casa, com um rendimento e um prejuízo aí bem fáceis de diluir, já que estamos falando de uma odd acima de 1,50, porém abaixo de 2, muito abaixo de 2, então com o mercado pagando para ficar contra o Oklahoma City Thunder, que é o mesmo cenário do jogo de hoje entre Rooster Rockets e Golden State Warriors. Esse jogo acontece às 23h30. Mas antes de falar desse jogo, vou falar sobre o primeiro jogo da rodada de hoje, às 21 horas, New York Knicks contra Atlanta Hawks. Até de certa forma acho que está bem precificado esse jogo. Prováveis ausências de Karl Anthony Towns para o time do New York, já para o time do Atlanta, Trae Young é um dos desfalques também, pelo menos aparece como dúvida no momento de gravação desse vídeo. Eu sinceramente acho que é a mesma coisa, o mesmo cenário do Giannis Antetokounmpo e Chris Middleton aparecendo como dúvida ontem, é apenas protocolar. Eles irão sim para o jogo, afinal é um jogo único que vale vaga na semifinal da NBA Cup. Dito isso, então, com todas esses detalhes aí, também prováveis ausências de Josh Hart para o New York Knicks e DeAndre Hunter para o Atlanta Hawks, acho que está sim bem precificado, talvez um pouco desregulado quando se vai precificar um Atlanta Hawks com Trae Young sendo o underdog. A 3,75 ficou acima dos 3,60 que eu tinha precificado para ficar a favor do Atlanta Hawks, então acho que está um pouco desregulado essas odds aí, mas sim, o favoritismo é para um dos melhores times dessa temporada, que vem jogando ainda mais, jogando em sua casa, no seu estádio em Nova York. Não tem muito o que fazer nesse jogo, ficar contra o New York Knicks é muito difícil, principalmente com Jalen Brunson e Karl Anthony Towns em quadra, então não tem muito um cenário tão atrativo assim, na minha opinião, nas minhas precificações, na minha metodologia para se expor financeiramente nesse mercado. Já o jogo das 23h30, na minha opinião, muito valor para ficar contra o Rooster Rockets a 1,86, já que teremos praticamente todos os titulares do Golden State Warriors à disposição. O Golden State Warriors, que durante um período foi o melhor dessa temporada na condição de visitante, é ainda um dos melhores na condição de visitante, então vai ao Texas visitar o Rooster Rockets com possíveis ausências de Alperen Sengun, porém possível volta de Steven Adams. Sendo assim, eu acho que também é protocolar essas ausências, acredito que eles irão sim para o jogo. O Steve Adams eu não tenho tanta certeza assim, afinal vem de um longo período fora das quadras, até teve alguns joguinhos ou outros. Já o Alperen Sengun, com certeza ele que é destaque desse time aí do Rooster Rockets, irá para o jogo sim. Para o time do Golden State Warriors, talvez Andrew Wiggins seja alguma das dúvidas, é o que aparece nesse momento na line-up aqui desse jogo. Valor de mercado e muito para ficar contra o Rooster Rockets a 1,86, abaixo de 2, então um pouco acima do que foi a entrada de ontem, mas ainda assim com o mercado botando o Golden State Warriors como underdog, então ficando contra o mandante favorito. Seria um lay ao mandante favorito essa entrada, que do 1 a 80, das decimais do 1,80 até o 2,5, eu não tenho parâmetro, não fiz nenhuma entrada nessa temporada dentro dessas decimais, será a primeira entrada então ao lay mandante favorito a 1,86. Eu digo que será assim a primeira entrada porque eu confio muito nesse time do Golden State Warriors, ao contrário do que foi o time do Dallas Mavericks ontem. Acredito que sim, tem muito mais condições de vencer o Rooster Rockets, que mesmo que seja ainda um time melhor, diga-se de passagem, do que muitos times das últimas temporadas, mas ainda assim acho que esse Rooster Rockets não tem condições de vencer o Golden State Warriors se tiver sim interesse do time dos Warriors, do time da Califórnia, para chegar às finais dessa Copa e sim ser campeão. É isso então, minha possível entrada para hoje, esse lay Rooster Rockets a 1,86, de certa forma uma entrada também média, como foi a entrada em lay OKC, com o Green recuperando então o head de ontem, ultrapassando o head de ontem. Caso tenhamos aí um outro head, nada é perdido, servirá também como parâmetro para outras entradas, como análise para outras entradas, sabendo também que nessa decimal foi uma entrada aí que não tem entrado com tanta frequência, como o método LMF, que é o lei mandante favorito, não tem funcionado nessa temporada, ele que tem sido o meu carro-chefe nas últimas 3 temporadas. Não temos a perenidade dos métodos dentro do mercado, então o mercado está sempre se ajustando, e esse é um dos métodos que provavelmente, pelo menos até o começo, é um dos métodos que caiu na minha metodologia, mas tem outros então dos quais eu também consigo
ter um rendimento e precificá-los muito bem, que podem vir a ser aí o meu carro-chefe, então substituindo esse Leia o Mandante favorito. Do mais, quero desejar a todos uma boa sorte, uma boa noite de basquetebol, estamos juntos e até o próximo vídeo. Valeu!